Em 8 de maio de 1945, quando o Terceiro Reich assinou sua capitulação, milhares de soldados alemães compartilhavam trincheira com homens que vestiam um uniforme quase idêntico ao seu, mas que respondiam a uma cadeia de comando diferente, a uma ideologia mais radical e a um chefe que não era nenhum general da Wehrmacht, mas Heinrich Himmler. Durante 6 anos de guerra, o exército regular alemão e as Waffen-SS combateram lado a lado na Polônia, na França, nos Balcãs, no norte da África e, sobretudo, na imensidão da Frente Oriental. No papel, formavam um só lado com o mesmo hino, a mesma bandeira e o mesmo inimigo. Na prática, constituíam 2 forças armadas paralelas, com escolas de oficiais distintas, com critérios de recrutamento distintos, com sistemas judiciais próprios e com uma desconfiança mútua que, em alguns episódios, se pareceu mais com uma rivalidade interna do que com uma aliança militar coordenada. Generais como Heinz Guderian, Erich von Manstein ou Gerd von Rundstedt deixaram registrado em memórias e correspondência privada um desprezo que raramente era dissimulado fora da frente. Descreviam seus homólogos das SS como combatentes valentes, mas carentes de formação tática, dispostos a sacrificar vidas para cumprir um objetivo de prestígio político antes que um militarmente racional. Os comandos das SS, por sua vez, consideravam o corpo de oficiais do Heer uma aristocracia antiquada, apegada a um código de honra do século anterior e insuficientemente comprometida com a causa nacional socialista que dizia servir. Essa fratura não foi um detalhe anedótico da guerra, mas uma de suas tensões internas mais persistentes, alimentada de forma deliberada por Adolf Hitler como mecanismo de controle sobre umas forças armadas tradicionais das quais nunca terminou de confiar por completo, nem sequer nos momentos de maior êxito militar conjunto. Por trás desse antagonismo, restam capítulos que os historiadores ainda discutem. Até que ponto a inimizade foi genuína ou foi exagerada depois da guerra para exculpar o exército regular de crimes cometidos no leste? Quais generais sabiam realmente o que ocorria na retaguarda de suas próprias divisões? E quem deu a ordem concreta em algumas das massacres mais sangrentas atribuídas às SS, mas executadas com a cumplicidade logística de unidades do Heer? Reconstruir essa história exige separar a propaganda do pós-guerra da documentação verificável e observar como uma estrutura de poder concebida para dividir acabou produzindo, na frente de batalha, atritos que custaram vidas alemãs antes mesmo de o inimigo disparar um único tiro. A origem da desconfiança e a noite das facas longas. Quando Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933, a Reichswehr, o exército profissional limitado a 100 mil homens pelo Tratado de Versalhes, já abrigava suspeitas em relação ao movimento nazista. Seus generais provinham em sua maioria de famílias aristocráticas prussianas. Haviam sido formados em uma tradição militar centenária e consideravam o Partido Nacional Socialista uma força populacheira, útil para rearmar a Alemanha, mas perigosa se lhe fosse permitido controlar o exército. A Schutzstaffel, fundada em 1925 como escolta pessoal de Hitler dentro das Sturmabteilung, não representava então nenhuma ameaça militar. Era um corpo reduzido de apenas algumas centenas de homens selecionados por estatura, lealdade e aparência física, dedicado à proteção dos dirigentes do partido durante atos públicos. A verdadeira ameaça para a Reichswehr nesses primeiros anos era a SA, as camisas pardas de Ernst Röhm, que por volta de 1934 somavam mais de 3 milhões de filiados e aspiravam abertamente a fundir-se com o exército regular ou até mesmo a substituí-lo como força armada principal do novo Estado. Röhm chegou a propor publicamente que ele mesmo assumisse o Ministério da Guerra, uma ideia que o general Werner von Blomberg e o restante do Estado-Maior consideraram inaceitável. Os generais pressionaram Hitler para neutralizar essa milícia paramilitar, e Hitler encontrou em Himmler e em sua SS, ainda formalmente subordinada à SA, o instrumento perfeito para resolver o conflito sem enfrentar diretamente o exército. A decisão que tomou no verão de 1934 alteraria para sempre o equilíbrio de poder dentro do regime e semearia, sem que quase ninguém percebesse naquele momento, a semente da rivalidade que marcaria toda a guerra que viria depois.
Entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, esquadrões da SS executaram Röhm e várias dezenas de altos comandantes da SA, além de antigos opositores políticos e rivais pessoais de Hitler dentro do próprio partido, entre eles o ex-chanceler Kurt von Schleicher, assassinado em sua residência junto com sua esposa. A operação, conhecida como a Noite das Facas Longas, contou com o respaldo explícito da cúpula da Reichswehr, que viu eliminada de um só golpe a organização paramilitar que mais temia. Em troca do silêncio cúmplice do exército, Hitler obteve semanas depois o juramento de lealdade pessoal de todos os seus oficiais e soldados, e a garantia formal de que a Reichswehr conservaria o monopólio sobre o uso de armamento pesado dentro da Alemanha. O que os generais não calcularam foi que, ao eliminar a SA, haviam aberto o caminho para que a SS, até então uma força marginal dentro do próprio movimento nazista, ocupasse esse vazio de poder. Himmler aproveitou o prestígio recém-adquirido após o expurgo para expandir sua organização em ritmo vertiginoso, incorporando a direção da polícia política prussiana e, pouco depois, a de toda a polícia do Reich. Em poucos anos, a SS passou de escolta de quartel a aparelho de segurança do Estado com a Gestapo, o sistema de campos de concentração e um corpo armado próprio sob seu controle direto. A Reichswehr havia ajudado a criar, sem se propor completamente a isso, uma segunda força com capacidade militar crescente que não respondia ao Ministério da Guerra, mas sim a Himmler e, por meio dele, unicamente a Hitler. O mal-estar dos generais não demorou a se manifestar, embora durante vários anos tenha se limitado a fricções administrativas pela distribuição de orçamento, de quartéis e dos primeiros contingentes de recrutas que ambas as organizações disputavam nos mesmos escritórios de alistamento. A partir de unidades como a SS Verfügungstruppe, formada por batalhões de elite ideológica, e os Totenkopfverbände, recrutados originalmente entre o pessoal encarregado de vigiar os campos de concentração, Himmler construiu durante a segunda metade dos anos 30 uma força armada com vocação de combate regular, que em 1940 receberia o nome oficial de Waffen-SS. O Estado-Maior do Exército opôs-se desde o início a que essa força recebesse treinamento militar comparável ao das divisões regulares, alegando perante o Ministério da Guerra que a SS devia limitar-se a funções policiais internas e de segurança de retaguarda. Hitler resolveu a disputa a favor de Himmler em repetidas ocasiões, autorizando que a Waffen-SS contasse progressivamente com artilharia própria, unidades de blindados e, no fim da guerra, até mesmo com corpos de exército completos sob comando exclusivo das SS, uma progressão que em 1939 ninguém no Reich ainda considerava concebível. Para os oficiais do exército, essa decisão confirmava um padrão que se repetiria durante todo o conflito. Cada vez que surgia um conflito de competências entre a Wehrmacht e as SS, Hitler favorecia a segunda, não por méritos militares demonstrados, mas porque considerava as SS uma garantia de lealdade política que o exército, com sua tradição aristocrática e sua independência de critério profissional, nunca poderia oferecer-lhe do mesmo modo. O próprio Himmler, sem experiência de comando de combate anterior à guerra, supervisionava pessoalmente a expansão de divisões inteiras, uma circunstância que generais de carreira com décadas de serviço consideravam uma afronta profissional direta. Essa percepção de favoritismo sistemático, mais do que qualquer batalha concreta, foi o combustível permanente do ressentimento castrense em relação à organização de Himmler durante toda a contenda, e manteve-se constante mesmo quando ambas as forças dependiam cada vez mais uma da outra para sobreviver na mesma frente. Duas forças antagônicas. A formação de oficiais refletia com nitidez a brecha entre ambas as forças. O exército regular selecionava seus futuros comandos em academias como a de Gross-Lichterfelde, onde o ingresso dependia de um exame rigoroso, de recomendações de oficiais superiores e, durante gerações, de uma origem social que favorecia a nobreza latifundiária prussiana. O plano de estudos incluía história militar, logística, idiomas e 3 anos de instrução antes de obter o grau de tenente.
As escolas de oficiais das SS, instaladas em Bad Tölz e em Braunschweig, comprimiam a formação tática em programas muito mais breves e davam um peso explícito à instrução ideológica racial, às provas de resistência física extrema e à demonstração de fanatismo combativo como critério de promoção, acima, em muitos casos, do domínio do planejamento operativo que se ensinava nas academias do Heer. Essa diferença se traduzia no campo de batalha em estilos de comando opostos. Os oficiais do Heer privilegiavam a manobra, a economia de baixas próprias e a adaptação da ordem recebida às circunstâncias reais do terreno, uma tradição conhecida como Auftragstaktik, que delegava ao comando intermediário a forma concreta de cumprir um objetivo. Os comandos da Waffen-SS, por outro lado, tendiam a interpretar qualquer ordem de Hitler ou de Himmler como uma diretriz que devia ser executada de maneira literal e imediata, mesmo quando as condições táticas aconselhavam o contrário. Generais do exército que coordenaram operações conjuntas descreveram essa rigidez como uma fonte constante de atritos, já que uma unidade das SS podia lançar um ataque frontal contra uma posição fortificada simplesmente porque a ordem original o indicava, sem consultar variações com o comando de corpo de exército ao qual, em teoria, estava subordinada naquela jornada. As diferenças entre ambas as forças tornavam-se visíveis até mesmo no uniforme. O exército mantinha seus distintivos tradicionais, a águia imperial e a cruz de ferro herdada de gerações anteriores, enquanto a Waffen-SS desenvolveu todo um sistema de insígnias próprio, com as runas duplas da vitória no colarinho e a caveira dos Totenkopfverbände como emblema divisional, símbolos que oficiais do Heer formados em uma tradição militar centenária consideravam mais próximos do teatro político do que da profissão das armas. A SS, além disso, utilizava uma escala de patentes completamente distinta da do exército, com denominações como Oberführer ou Gruppenführer, que não tinham equivalência automática no escalão militar regular, o que obrigava, em operações conjuntas, a negociar caso a caso a antiguidade relativa entre oficiais de ambas as estruturas, uma fonte constante de mal-entendidos protocolários em quartéis generais compartilhados. A essa diferença simbólica somava-se um requisito burocrático que o exército não exigia de seus oficiais. A SS demandava de seus aspirantes certificados genealógicos conhecidos como Ahnenpass, que comprovassem a ausência de antepassados judeus até várias gerações atrás como condição prévia ao ingresso. Oficiais do Heer, acostumados a um sistema de admissão baseado em méritos acadêmicos e militares, viam esse requisito com um ceticismo que, em ocasiões, plasmaram em correspondência privada como uma intromissão pseudocientífica em um âmbito que, a seu juízo, devia reger-se unicamente pela capacidade profissional. Essa combinação de simbologia própria, escalão paralelo e critérios de seleção alheios à meritocracia militar tradicional reforçava entre os oficiais do exército a sensação de que a Waffen-SS não era mais um ramo das Forças Armadas alemãs, mas uma organização de natureza distinta que simplesmente compartilhava com eles o mesmo campo de batalha. Para além do campo de batalha, ambas as organizações contavam com sistemas judiciais próprios que reforçavam a sensação de que jogavam com regras distintas. A Wehrmacht mantinha seus próprios tribunais militares, regidos por um código de justiça castrense relativamente homogêneo, que podia condenar seus oficiais por delitos comuns, deserção ou conduta indevida diante da população civil, embora na prática aplicasse esse código com extrema dureza contra a própria tropa e notável indulgência em relação aos crimes contra civis soviéticos ou poloneses. As SS, por outro lado, dispunham desde 1939 de tribunais SS e de polícia próprios, completamente independentes da justiça militar regular, que julgavam seus membros conforme um código disciplinar interno muito mais permissivo em relação à violência contra prisioneiros e população civil, considerada inimiga racial. Essa duplicidade judicial gerou atritos documentados quando oficiais do exército tentaram, sem sucesso, fazer com que tribunais militares regulares assumissem jurisdição sobre crimes cometidos por soldados das SS dentro de zonas sob comando operativo do Heer.
Em pelo menos um caso resenhado por historiadores, um promotor militar do exército que tentou processar membros de uma unidade das SS pelo assassinato de civis poloneses em 1939, viu sua causa arquivada por ordem direta de instâncias superiores do partido que remeteram o expediente à jurisdição SS, onde terminou sem condenação alguma. Para os juristas militares do Heer, formados na tradição do direito castrense prussiano, essa impunidade sistemática confirmava que a SS operava como um Estado dentro do Estado, isento das normas que o exército regular, ao menos nominalmente, devia respeitar. O Heer chegou a mobilizar ao longo da guerra mais de 13 milhões de homens, repartidos em centenas de divisões de infantaria, artilharia e engenheiros que sustentavam a prática totalidade do fronte contínuo no leste e no oeste. A Waffen-SS, por outro lado, apesar de seu crescimento constante a partir de 1942, nunca superou, em seu momento de maior expansão, por volta do final de 1944, uma cifra próxima aos 900 mil homens, uma fração claramente minoritária do total de forças terrestres alemãs, se forem incluídos nesse cálculo os numerosos voluntários estrangeiros incorporados em suas últimas divisões. Essa desproporção numérica tornava ainda mais visível, aos olhos dos oficiais do Heer, o desequilíbrio na distribuição de blindados modernos, de períodos de descanso e de atenção propagandística que as divisões das SS recebiam em comparação com seu tamanho real dentro do conjunto das forças armadas. Um exército 13 vezes mais numeroso que seu rival interno via-se obrigado a competir por recursos limitados com uma organização que, apesar de representar uma fração reduzida do total de combatentes alemães, concentrava uma parte significativa da atenção de Hitler, do prestígio público e das decisões de comando mais favoráveis. Essa aritmética, mais do que qualquer discurso ideológico, explica por que o ressentimento contra a Waffen-SS se manteve tão disseminado entre a oficialidade do exército regular até o último dia da guerra. À medida que a guerra se prolongava, a competição pelos recursos humanos tornou-se um foco constante de tensão. O exército regular dependia do serviço militar obrigatório administrado pelo Estado por meio dos escritórios de recrutamento territoriais, enquanto a Waffen-SS recrutava de forma direta e frequentemente antecipada, selecionando jovens mais bem considerados física e ideologicamente antes que o sistema de substituição do exército pudesse incorporá-los às suas próprias unidades. O general Friedrich Fromm, chefe do exército de reserva, protestou repetidamente perante o alto comando contra o que considerava uma subtração ilegítima de efetivos destinados, em teoria, a reforçar divisões de infantaria que levavam meses combatendo sem revezamento adequado. O desequilíbrio tornou-se ainda mais visível na distribuição de equipamento. A partir de 1942, as divisões Panzer das SS, como a Leibstandarte, a das Reich ou a Totenkopf, receberam de forma sistemática os blindados mais modernos, entre eles os primeiros lotes de carros Tiger e Panther, antes que chegassem a divisões equivalentes do exército que acumulavam mais tempo de combate ininterrupto. Essa prioridade não respondia a um mérito de combate previamente demonstrado, mas à proximidade de Himmler com Hitler e à vontade do Führer de manter bem armada a força que considerava mais fiel à sua pessoa. Comandantes de divisões de infantaria do exército, que frequentemente combatiam com equipamento obsoleto enquanto as SS desfilavam com material recém-saído de fábrica, não ocultavam sua irritação em relatórios internos e em correspondência privada que se conservou depois da guerra e que os historiadores utilizaram para documentar a magnitude real do desequilíbrio entre ambas as forças durante os últimos 3 anos de conflito. Os comandos paralelos e a descoordenação permanente. O desequilíbrio entre ambas as forças não se limitava ao armamento recebido, mas também à frequência com que cada uma abandonava o fronte para descansar e se reconstituir. As divisões Panzer das SS, apesar de sofrerem com frequência baixas elevadas em suas ofensivas, eram retiradas regularmente para zonas de retaguarda na França, nos Países Baixos ou no próprio território alemão para receber substitutos frescos, reequipar-se com material novo e recuperar sua capacidade operativa antes de serem enviadas novamente ao fronte como força de choque. Após a Batalha de Kursk no verão de 1943,
Várias divisões do corpo Panzer das SS foram retiradas para a Itália e para a França para se reorganizarem, enquanto as divisões de infantaria do exército que haviam combatido no mesmo setor permaneciam na linha sem revezamento apreciável durante meses. Essa diferença de tratamento gerou um ressentimento profundo entre a oficialidade de infantaria do Heer, que via como suas próprias unidades, numericamente muito mais numerosas que as da Waffen-SS, mas com muitíssimo menor acesso a períodos de descanso, sustentavam o grosso do fronte oriental durante anos, sem a possibilidade de recuperar efetivos no ritmo de que sim desfrutavam as divisões de elite de Himmler. Cartas de oficiais de infantaria conservadas em arquivos militares descrevem com amargura como a imprensa e a propaganda do regime apresentavam a Waffen-SS como a força de choque decisiva da Alemanha, enquanto silenciavam o desgaste constante e pouco glamouroso das divisões regulares que, setor após setor, continham o avanço inimigo com uma fração dos recursos e do tempo de recuperação que recebiam seus companheiros de armas mais bem considerados pelo regime. Além da distribuição de recursos, o problema estrutural mais grave era que, no campo de batalha, um general da Wehrmacht podia ter sob seu comando operativo nominal uma divisão das Waffen-SS sem poder exercer sobre ela uma autoridade disciplinar real. Os oficiais das SS respondiam em última instância perante Himmler e perante a hierarquia paralela do partido, não perante o Oberkommando des Heeres. Isso gerava situações nas quais uma ordem tática emitida por um general de corpo de exército podia ser questionada, atrasada ou diretamente ignorada por um comandante das SS, que por meio de canais próprios apelava a uma instância política superior antes de obedecer. Casos desse tipo foram documentados desde os primeiros meses da campanha da Polônia, em 1939. Quando vários comandos do exército remeteram queixas formais sobre a conduta indisciplinada de unidades das SS, que atuavam com independência das ordens de coordenação geral e cometiam, além disso, abusos sistemáticos contra a população civil polonesa que o exército, ao menos no papel, tinha instruções de evitar. O general Johannes Blaskowitz, comandante em chefe no território ocupado, apresentou a Hitler relatórios detalhados denunciando as atrocidades cometidas por unidades das SS contra civis e prisioneiros poloneses. A resposta de Hitler foi afastá-lo de seu cargo pouco depois, uma mensagem que os altos comandos do exército interpretaram sem ambiguidade. Qualquer crítica aberta à conduta das SS comprometia a carreira de quem a formulasse, sem importar sua patente nem a veracidade documentada de suas denúncias. A campanha da França em maio e junho de 1940 ofereceu aos generais do exército sua primeira oportunidade de avaliar as unidades de combate das SS em uma guerra de movimento em grande escala. O balanço mostrou-se ambivalente. A Leibstandarte SS Adolf Hitler e a divisão Totenkopf demonstraram uma agressividade notável no avanço, mas também incorreram em perdas desproporcionais em relação a unidades equivalentes do exército, produto de uma doutrina tática que privilegiava o ataque frontal sobre a manobra envolvente e de oficiais com escassa experiência prévia no comando de grandes formações blindadas. A essas críticas profissionais somaram-se episódios de violência contra prisioneiros de guerra que o comando do exército não pôde ou não quis impedir a tempo. Em Le Paradis, soldados da divisão Totenkopf executaram em maio de 1940 quase uma centena de prisioneiros britânicos do Royal Norfolk Regiment depois que se renderam formalmente. Dias depois, em Wormhout, homens da Leibstandarte mataram um grupo semelhante de prisioneiros britânicos e franceses encerrados em um galpão por meio de granadas e disparos a curta distância. Ambos os episódios chegaram aos ouvidos de oficiais do exército que operavam em zonas adjacentes e, embora não tenha existido uma investigação militar formal naquele momento, geraram entre os comandos profissionais do Heer a convicção de que a disciplina de combate das SS não correspondia aos padrões que eles mesmos exigiam de suas tropas e que qualquer associação tática com essas unidades comportava um risco reputacional para o conjunto do exército alemão diante das potências inimigas, que já começavam a documentar esses crimes com fins de propaganda internacional. A invasão da União Soviética em junho de 1941 multiplicou exponencialmente a escala da violência e, com ela,
a fricção entre ambas as forças. Os Einsatzgruppen, esquadrões das SS e da Polícia de Segurança encarregados de exterminar comissários políticos, judeus e supostos elementos hostis na retaguarda, operavam em estreita coordenação logística com o exército, que lhes proporcionava transporte, comunicações e até mesmo apoio direto de tropas em numerosas ocasiões hoje documentadas por arquivos militares recuperados depois da guerra. Essa colaboração convivia, no entanto, com um discurso interno entre os oficiais do Heer que buscava diferenciar a guerra de combate regular no fronte das matanças que ocorriam às suas costas, atribuídas exclusivamente à SS e à Polícia de Segurança. Essa narrativa, que depois da guerra seria conhecida como o mito da Wehrmacht limpa, chocava-se com ordens emitidas pelo próprio alto comando do Exército, como a Ordem dos Comissários de junho de 1941, que instruía executar sem julgamento os comissários políticos soviéticos capturados, ou as diretivas de comando que legitimavam represálias coletivas contra a população civil em zonas de atividade partisana. Longe de ser alheio à violência ideológica, o exército regular participou de maneira direta em boa parte dos crimes que depois atribuiria unicamente às SS, incluído o tratamento deliberadamente negligente que provocou a morte por fome de mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos sob custódia exclusiva de unidades do Heer. Essa contradição não impediu que, no plano cotidiano do fronte, muitos oficiais do exército mantivessem um desprezo genuíno pelos métodos das SS, que consideravam responsáveis por envenenar as relações com a população local e por transformar em inimigas irreconciliáveis comunidades que, nas primeiras semanas da invasão, haviam recebido as tropas alemãs com certa esperança de se libertarem do regime soviético. A capitulação do 6º Exército em Stalingrado, em fevereiro de 1943, uma força composta quase em sua totalidade por unidades do Heer, sem presença significativa da Waffen-SS, ofereceu a ambas as organizações um episódio sobre o qual projetar visões opostas da honra militar. Hitler havia promovido o general Friedrich Paulus a marechal de campo apenas um dia antes de sua rendição, em parte porque nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido com vida e esperava que essa distinção o empurrasse ao suicídio antes que a capitulação. Paulus, no entanto, optou por se entregar junto aos restos de seu exército, uma decisão que Hitler considerou uma traição pessoal e que, em círculos das SS, foi citada depois, em privado, como prova adicional de que o corpo de oficiais tradicional carecia do compromisso ideológico absoluto que o regime exigia de seus soldados. Generais do próprio exército, entre eles Erich von Manstein, rejeitaram essa leitura e sustentaram que a responsabilidade pelo desastre recaía na negativa de Hitler a autorizar a tempo uma retirada que teria salvado a maior parte da força, e não em uma suposta falta de vontade de combate de Paulus ou de suas tropas. Para muitos oficiais do Heer, Stalingrado converteu-se assim no exemplo mais claro de que a mesma lógica fanática que a SS promovia como ideal de combate, a resistência até a aniquilação antes que a rendição racional, era precisamente a que Hitler havia imposto sobre um exército regular que pagou esse princípio com a perda de várias centenas de milhares de homens, em um episódio que enfrentou de maneira simbólica duas concepções irreconciliáveis sobre o que significava realmente servir com honra à Alemanha em uma guerra já manifestamente perdida. A rivalidade descrita até aqui poderia sugerir uma divisão limpa entre um exército profissional e moderado diante de uma SS fanática, mas a realidade documental contradiz essa simplificação. O marechal de campo Walter von Reichenau, no comando do 6º Exército antes que esse posto recaísse em Paulus, foi um dos generais mais identificados ideologicamente com o nacionalsocialismo dentro de toda a cúpula do Heer. Em outubro de 1941, Reichenau emitiu a chamada Ordem de Severidade, que instava explicitamente suas tropas a agir sem contemplações em relação à população civil soviética e a colaborar de forma ativa com as medidas de extermínio que eram realizadas na retaguarda, uma ordem que circulou depois entre outros comandantes de exército como modelo de conduta recomendada. A existência de generais como Reichenau, que morreu de um derrame cerebral em janeiro de 1942, antes de poder responder por suas decisões perante qualquer tribunal,
complica qualquer tentativa de apresentar o antagonismo entre a Wehrmacht e as SS como um enfrentamento limpo entre profissionais decentes e fanáticos criminosos. Para vários historiadores, seu caso demonstra que a fronteira real não separava duas instituições homogêneas, mas atravessava ambas por igual. Existiram oficiais do exército tão comprometidos ideologicamente quanto qualquer comando das SS, do mesmo modo que existiram oficiais da Waffen-SS, como Paul Hauser em Kharkov, capazes de antepor o critério militar à obediência cega. A rivalidade institucional foi real, mas nem sempre coincidiu com uma fronteira moral tão nítida como ambas as partes sustentariam depois da guerra. A ascensão das tensões políticas. Nem todos os episódios de fricção confirmavam a imagem de uma SS fanaticamente obediente frente a um exército profissional e prudente. Em fevereiro de 1943, após o desastre de Stalingrado, o Corpo Panzer das SS, integrado pelas divisões Leibstandarte, das Reich e Totenkopf, e comandado pelo general Paul Hauser, recebeu de Hitler a ordem expressa de manter a cidade de Kharkov a qualquer preço. Hauser, avaliando que essa ordem condenaria suas 3 divisões ao cerco e à destruição diante do avanço soviético, decidiu desobedecer e retirar suas tropas da cidade sem autorização prévia, salvando assim o grosso de sua força blindada. Erich von Manstein, longe de censurar essa insubordinação, considerou-a decisiva para poder executar semanas depois a contraofensiva que recuperou Kharkov em março de 1943 e estabilizou momentaneamente a Frente Sul. O episódio revelou-se incômodo para a narrativa simplificada que ambos os lados cultivariam depois da guerra. Um general das SS havia desobedecido diretamente a Hitler por critério militar próprio, e um marechal de campo do exército regular havia respaldado essa desobediência sem reservas. Hitler, furioso, não chegou a sancionar Hauser pela magnitude do sucesso posterior, mas o episódio ficou como recordação de que a fronteira entre disciplina cega e pragmatismo tático não separava de forma tão limpa ambas as organizações como ambas as partes sustentariam em suas memórias do pós-guerra. A ofensiva de Kursk, em julho de 1943, reuniu novamente o 2º Corpo Panzer das SS junto a divisões blindadas do exército no maior confronto de carros de combate da guerra. Generais do Heer, como Hermann Roth, no comando do 4º Exército Panzer, elogiaram em relatórios oficiais o ímpeto das divisões das SS no setor sul do saliente, mas também assinalaram que sua insistência em continuar atacando posições soviéticas fortemente fortificadas, mesmo depois de a operação em seu conjunto ter perdido viabilidade estratégica, multiplicou as perdas de blindados sem alterar o resultado final da batalha. O cancelamento da ofensiva, ordenado por Hitler diante do desembarque aliado na Sicília, gerou além disso um novo motivo de recriminação. Comandos do exército atribuíram o fracasso a um planejamento inicial defeituoso do alto comando, enquanto oficiais das SS, em correspondência privada posterior, sugeriram que uma maior disposição do Heer para assumir riscos semelhantes aos de suas próprias divisões teria permitido um avanço mais profundo antes da ordem de retirada. A troca de culpas após Kursk, documentada em diários de guerra de ambos os lados, ilustra um padrão que se repetiria até o final do conflito. Cada fracasso coletivo se convertia em uma oportunidade para que cada organização reforçasse seu relato sobre a incompetência ou a temeridade da outra. Heinz Guderian, pai da doutrina blindada alemã, deixou registrado em suas memórias conflitos recorrentes com comandos das SS que, segundo seu relato, subordinavam as decisões táticas a considerações de prestígio político antes que a um cálculo militar racional. Erich von Manstein manteve com Himmler um trato cortês, mas distante, a quem considerava completamente alheio à profissão militar, apesar de ostentar autoridade crescente sobre divisões de combate. Gerd von Rundstedt chegou a qualificar em privado vários comandos das SS como amadores perigosos, capazes de comprometer operações inteiras por insistir em objetivos simbólicos antes que em objetivos militarmente racionais. Esses generais representavam uma casta de oficiais formados na tradição prussiana, herdeiros de uma escola que valorizava o planejamento metódico, o respeito estrito pela cadeia de comando profissional e uma certa distância diante da política partidária.
Para eles, oficiais das SS como Sepp Dietrich, antigo sargento da Primeira Guerra Mundial e guarda-costas pessoal de Hitler, antes de comandar a Leibstandarte, careciam da formação técnica necessária para dirigir grandes unidades blindadas, por mais que sua lealdade ideológica os tornasse indispensáveis aos olhos do Führer. Essa brecha de classe e de formação, tanto quanto a ideológica, alimentou um desprezo que raramente se verbalizava em público, mas que aparece de forma constante em diários de guerra, correspondência privada e interrogatórios realizados depois da contenda por oficiais aliados encarregados de documentar a estrutura de comando do exército alemão derrotado. Fora do grande cenário da Frente Oriental, a convivência conflituosa entre ambas as forças repetiu-se nos territórios ocupados do sul da Europa. Na Itália, após a queda de Mussolini em setembro de 1943, o marechal de campo Albert Kesselring assumiu o comando das forças alemãs na península e viu-se obrigado a coordenar operações com unidades de polícia e das SS sob a autoridade de Karl Wolff, que com frequência atuavam com um grau de autonomia que escapava ao controle direto do comando militar territorial. Em março de 1944, após um ataque partisã em Roma, que causou a morte de vários policiais alemães, pessoal da SS e do Serviço de Segurança executou em represália 335 civis italianos nas pedreiras ardeatinas, uma decisão tomada sem consulta prévia aos comandos do exército presentes na cidade, que desse modo ficaram expostos diante da opinião pública e diante de futuros tribunais a uma responsabilidade compartilhada por fatos sobre os quais não haviam tido capacidade real de decisão. Nos Balcãs, onde as forças alemãs combatiam contra uma resistência partisana cada vez mais numerosa, liderada por Josip Broz Tito, oficiais do Heer encarregados de operações anti-guerrilha na Iugoslávia e na Grécia, entraram em choque em repetidas ocasiões com divisões de polícia das SS sobre o grau de violência aceitável nas represálias contra a população civil. Documentos militares conservados mostram vários comandantes do exército recusando-se a participar diretamente em execuções massivas ordenadas pela cadeia de comando da SS e da polícia, alegando razões tanto práticas, o risco de radicalizar ainda mais a população local, como de jurisdição, ao considerar que essas decisões excediam a autoridade que a estrutura das SS devia ter sobre zonas formalmente sob controle militar do exército regular. A partir de 1942, a Waffen-SS ampliou seu recrutamento a voluntários de países ocupados ou aliados, dando lugar a divisões como a Viking, integrada por escandinavos e neerlandeses, a Nordland ou mais tarde a Charlemagne, formada por franceses. O Estado-Maior do Exército observou essa expansão multinacional com uma desconfiança adicional à já existente, dado que essas unidades apresentavam com frequência problemas de coordenação linguística no campo de batalha e níveis de treinamento desiguais entre companhias formadas às pressas para satisfazer a ambição expansiva de Himmler de apresentar a esse como um movimento paneuropeu anti-bolchevique. Oficiais do Heer encarregados de coordenar operações com essas divisões estrangeiras das SS relataram, além disso, dificuldades de comando derivadas da dupla lealdade de muitos voluntários que respondiam ideologicamente a movimentos colaboracionistas de seus países de origem antes que a estrutura de comando alemã no terreno. Para o exército regular, acostumado a uma cadeia de comando homogênea e a um idioma único de operações, a incorporação dessas formações representou uma complicação logística adicional que reforçou a percepção de que a expansão da Waffen-SS respondia a objetivos de propaganda política antes que a um critério estritamente militar de eficácia em combate. A existência de unidades russas colaboracionistas apresentou uma frente de disputa institucional adicional. A seção de tropas estrangeiras do leste do Estado-Maior do Exército, dirigida pelo coronel Reinhard Gehlen, havia cultivado desde 1942 contatos com o general soviético capturado Andrei Vlasov, partidário de formar um exército de libertação russo que combatesse junto à Alemanha contra Stalin. O projeto avançou durante anos sob controle quase exclusivo do Heer, que via em Vlasov uma ferramenta de inteligência e propaganda valiosa frente ao inimigo soviético. Himmler, inicialmente oposto à ideia de armar antigos soldados soviéticos por motivos raciais,
mudou de posição por volta do final de 1944, quando a escassez de efetivos alemães se tornou crítica e reclamou então o controle direto do projeto através da SS, em um movimento que oficiais do Heer interpretaram como uma nova tentativa de apropriar-se de uma iniciativa alheia no momento em que começava a dar resultados políticos. A disputa pelo controle de Vlasov, documentada em correspondência entre Gehlen e comandos superiores do exército, ilustra como, mesmo nos últimos meses da guerra, com a frente colapsando em ambas as direções, a rivalidade institucional entre o Heer e a SS continuava determinando decisões que, em teoria, deviam responder unicamente à urgência militar do momento. A rivalidade institucional no âmbito público. A rivalidade institucional estendia-se também ao terreno da propaganda. O exército contava com suas próprias companhias de propaganda, as Propaganda Compagnen, encarregadas de produzir material para o noticiário semanal, Die Deutsche Wochenschau e para revistas ilustradas como Signal, enquanto a Waffen-SS desenvolveu seu próprio corpo de correspondentes de guerra, com acesso privilegiado a recursos e à atenção pessoal de Himmler, que supervisionava de perto a imagem pública de sua organização. O resultado foi uma sobre-representação sistemática dos feitos das divisões das SS nos noticiários projetados nos cinemas alemães, em comparação com seu peso numérico real dentro do conjunto das forças que combatiam no fronte oriental, onde o grosso das divisões de infantaria pertencia ao exército regular. O semanário Das Schwarze Korps, publicação oficial da SS, não se limitava a glorificar os feitos da Waffen-SS, mas em ocasiões questionava abertamente em suas páginas o que considerava um apego antiquado do corpo de oficiais tradicional a valores aristocráticos e a um código de honra superado pela nova era nacional socialista, comentários que oficiais do Heer receberam como um insulto direto a uma instituição com séculos de história. Para muitos oficiais jovens do exército que arriscavam a vida em setores do fronte igualmente decisivos, mas menos vistosos para as câmeras de propaganda, essa desproporção midiática acrescentava uma camada adicional de ressentimento a uma relação já tensa por motivos de comando, recursos e disciplina. A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e seus graus superiores constituíam o reconhecimento mais visível ao valor em combate dentro das Forças Armadas alemãs. E também nesse terreno, a desproporção favoreceu sistematicamente a Waffen-SS. Apesar de representarem uma fração reduzida do total de tropas de terra alemãs, os oficiais das SS receberam essa condecoração, e suas variantes mais altas com folhas de carvalho e espadas, em uma proporção notavelmente superior à de oficiais do Heer com méritos de combate equivalentes, em parte porque os canais de recomendação dentro da organização de Himmler favoreciam seus próprios comandos, e em parte porque o uso constante das divisões das SS como força de choque em operações de grande visibilidade midiática as expunha com maior frequência à atenção dos comitês encarregados de conceder essas distinções. Oficiais do exército que haviam se destacado em ações defensivas menos vistosas, sustentando durante semanas posições sem o respaldo propagandístico que acompanhava as ofensivas das SS, observaram essa disparidade com um ressentimento que documentaram em correspondência pessoal como uma injustiça adicional dentro de uma relação já marcada pelo favoritismo sistemático. A distribuição desigual de condecorações somava-se assim ao desequilíbrio em equipamento, em períodos de descanso e em cobertura informativa, completando um quadro no qual praticamente nenhum aspecto da vida militar escapava à sensação, difundida entre a oficialidade do Heer, de que o regime havia decidido de antemão quem reconhecer e quem deixar em segundo plano. A animadversão entre ambas as forças não se limitava ao alto comando. Diários e cartas de soldados rasos do exército, conservados em arquivos militares e recopilados depois da guerra por historiadores sociais, descrevem com frequência incidentes de tensão cotidiana em povoados de retaguarda onde conviviam temporariamente unidades de ambos os corpos. Disputas pelo alojamento, pela distribuição de rações e, em mais de uma ocasião, brigas a socos em cantinas que terminavam em conselhos de disciplina internos de cada organização, resolvidos quase sempre sem consequências sérias, porque nenhum dos dois lados queria ceder jurisdição sobre seus próprios homens ao outro.
Soldados do Heer referiam-se frequentemente aos membros da Waffen-SS com apelidos depreciativos que aludiam à sua fama de brutalidade contra prisioneiros e civis, enquanto soldados das SS devolviam o desprezo, qualificando-os do exército regular como moles ou pouco comprometidos com a causa. Essa hostilidade de base, menos documentada que a dos generais, mas igualmente persistente, explica por que numerosos veteranos do Heer, entrevistados décadas depois da guerra, recordavam com maior ressentimento a convivência forçada com unidades das SS do que os próprios combates contra o inimigo. Uma circunstância que surpreendeu vários dos historiadores orais que recolheram esses testemunhos nos anos 70 e 80. A duplicidade institucional alcançava também o terreno da espionagem. O Abwehr, o serviço de inteligência militar dirigido desde 1935 pelo almirante Wilhelm Canaris, dependia do alto comando das Forças Armadas e mantinha uma cultura profissional distante da ideologia do partido, a ponto de vários de seus departamentos servirem de refúgio para oficiais críticos do regime. Diante dele operava o serviço de segurança das SS, o Sicherheitsdienst, dirigido primeiro por Reinhard Heydrich e depois por Walter Schellenberg, que disputava com o Abwehr competências de espionagem exterior, contra-espionagem e operações encobertas em uma rivalidade burocrática que se prolongou durante toda a guerra. Essa competência resolveu-se de forma abrupta em 1944. Quando vários fracassos operativos atribuídos ao Abwehr e as crescentes suspeitas sobre a lealdade pessoal de Canaris levaram Hitler a dissolver o serviço de inteligência militar e a transferir suas funções ao aparato da SS sob Schellenberg. Canaris, preso poucos meses depois por sua implicação nos círculos que haviam preparado o atentado de 20 de julho, foi executado em abril de 1945 no campo de Flossenbürg. A absorção do Abwehr pela estrutura de Himmler representou, no plano da inteligência, a mesma dinâmica que já se havia repetido no plano do combate e do comando territorial. Uma instituição tradicional do exército, vista pelo regime como insuficientemente confiável do ponto de vista ideológico, terminou subsumida sob o controle direto da SS nos últimos meses de uma guerra que já estava perdida. Atentados cruzados e golpes entre as instituições. A tentativa de assassinato contra Hitler, perpetrada em 20 de julho de 1944 pelo coronel Klaus von Stauffenberg, oficial do Exército Regular, representou o ponto de inflexão definitivo na relação entre a Wehrmacht e as SS. A conspiração, que envolveu numerosos oficiais superiores do Heer, entre eles vários marechais de campo na reserva, confirmou diante de Hitler suas suspeitas de longa data sobre a confiabilidade política do corpo de oficiais tradicional. A represália foi imediata e profunda. Cerca de 7.000 pessoas foram presas nas semanas seguintes e cerca de 200 executadas, a imensa maioria procedente das fileiras do exército. Himmler aproveitou a crise para assumir pessoalmente o comando do exército de reserva, posto até então ocupado por Friedrich Fromm, que foi detido e executado por sua ambígua participação inicial na repressão do golpe. A partir desse momento, generalizou-se nas unidades do exército a presença de oficiais nacional-socialistas de liderança, encarregados de vigiar a lealdade ideológica da tropa, e substituiu-se a saudação militar tradicional pela saudação nazista com o braço estendido em todos os ramos das Forças Armadas. Tribunais de honra formados por generais leais ao regime expulsaram desonrosamente da Wehrmacht oficiais suspeitos de cumplicidade, despojando-os de toda a proteção legal militar antes de entregá-los à Gestapo. Para os oficiais que haviam permanecido alheios à conspiração, essas medidas constituíram uma humilhação institucional sem precedentes. O exército ficava sob tutela explícita da organização que durante anos havia considerado uma rival à revista. Entre os oficiais capturados em Stalingrado, encontrava-se o general Walter von Seydlitz-Kurzbach, que durante seu cativeiro na União Soviética aceitou encabeçar o Bund Deutscher Offiziere, uma associação de oficiais alemães prisioneiros que, sob patrocínio soviético, integrou-se ao Comitê Nacional pela Alemanha Livre e começou a emitir apelos por rádio, instando as tropas alemãs a se renderem e a se somarem à oposição contra Hitler. O regime respondeu condenando Seydlitz à morte em ausência e despojando-o de seu grau militar,
enquanto a propaganda oficial o apresentava como um traidor cujo nome devia ser evitado em qualquer comunicação pública. O aparelho repressivo da SS aplicou contra a família de Seydlitz o mesmo mecanismo de responsabilidade coletiva que já havia sido utilizado contra os envolvidos no atentado de julho de 1944, submetendo seus parentes à vigilância e restrições sem que existisse nenhum processo judicial individual contra eles. O caso ilustra que a pressão punitiva da SS sobre oficiais do exército não se limitava a episódios de conspiração armada, mas se estendia a qualquer forma de dissidência política, incluída a de generais que, a partir da derrota e do cativeiro, haviam optado por tentar encurtar uma guerra que consideravam já perdida sem possibilidade real de ser revertida. A repressão posterior a 20 de julho estendeu-se para além dos envolvidos diretos mediante a aplicação da Sippenhaft, uma doutrina de responsabilidade coletiva familiar que a SS administrava com considerável autonomia em relação ao exército. Sob essa figura, esposas, filhos e outros parentes dos oficiais envolvidos na conspiração foram detidos, enviados a campos especiais ou submetidos à vigilância permanente, sem que existisse um processo judicial formal que estabelecesse sua responsabilidade individual. Famílias de generais com sobrenomes centenários na tradição militar prussiana, como os Stauffenberg, os Treschow ou os Hofacker, viram vários de seus membros, incluindo menores de idade, reclusos em instalações sob controle da SS. Para o corpo de oficiais do Heer, a Sippenhaft representou a prova mais clara de que a SS havia adquirido um poder punitivo que se estendia para além do âmbito militar, até alcançar a vida privada e familiar de oficiais que nem sequer haviam sido acusados formalmente de participar da conjura. Vários generais que permaneceram leais ao regime, entre eles alguns que haviam colaborado ativamente na repressão inicial do golpe, expressaram em privado sua inquietação diante de um mecanismo que convertia a SS em árbitro definitivo da honra e da lealdade de famílias inteiras, sem possibilidade real de apelação perante nenhuma instância do próprio exército. Durante a campanha da Normandia, a disputa pelo controle das reservas blindadas enfrentou diretamente comandos do exército com a estrutura das SS. Erwin Rommel, à frente do grupo de exércitos B, defendia desdobrar as divisões Panzer, incluídas as das SS, sob sua autoridade nominal perto da costa para contra-atacar de imediato qualquer desembarque aliado. Gerd von Rundstedt e o general Leo Geir von Schweppenburg, partidários de manter essas reservas concentradas terra adentro para um contra-ataque massivo, uma vez identificado o ponto principal de invasão, impuseram-se parcialmente graças ao respaldo de Hitler, que reteve sob sua autorização direta o desdobramento de várias divisões Panzer-SS, entre elas a Hitlerjugend, atrasando sua chegada à frente durante as críticas primeiras horas do desembarque de 6 de junho de 1944. A 12ª Divisão Panzer-SS Hitlerjugend, composta em grande parte por adolescentes recrutados das juventudes hitlerianas e comandada por Kurt Meyer, tornou-se, além disso, tristemente célebre por uma combinação de fanatismo combativo e brutalidade contra os prisioneiros. Na abadia de Ardennes e nos arredores de Caen, soldados dessa divisão executaram mais de 100 prisioneiros de guerra canadenses entre junho e agosto de 1944, episódios documentados posteriormente no julgamento contra Meyer, realizado em 1945. Comandantes do exército que combatiam em setores adjacentes descreveram com desaprovação as táticas de contra-ataque ordenadas pelos comandos das SS, que multiplicavam as baixas próprias sem alterar de forma substancial o desenvolvimento geral da batalha. Uma crítica que generais como Friedrich Dollmann, à frente do 7º Exército, fizeram chegar ao quartel-general antes de morrer de um infarto em pleno desenvolvimento da campanha. A queda do regime. A ofensiva das Ardenas, lançada em dezembro de 1944 sob o comando do 6º Exército Panzer de Sepp Dietrich, reproduziu em maior escala as fricções de comando já conhecidas, agravadas por um problema logístico concreto. A decisão de conceder às colunas blindadas das SS prioridade absoluta de passagem nas estreitas estradas da região, em detrimento das unidades do 5º Exército Panzer do general Hasso von Manteuffel, que avançava em um setor paralelo.
Essa prioridade gerou engarrafamentos de vários quilômetros que atrasaram o avanço conjunto e consumiram reservas de combustível já escassas, um problema que Manteuffel documentou em relatórios posteriores como uma das causas diretas do fracasso da ofensiva em seu setor. O Kampfgruppe Peiper, pertencente à primeira divisão Panzer SS Leibstandarte, executou, além disso, dezenas de prisioneiros estadunidenses perto de Malmed, no que ficaria conhecido como o Massacre de Malmed, um episódio cuja cadeia exata de responsabilidade se respondeu a uma ordem explícita de não tomar prisioneiros para acelerar o avanço ou a uma série de decisões individuais tomadas sob pressão de combate. Continua sendo objeto de debate historiográfico, em parte porque vários dos testemunhos recolhidos no julgamento do pós-guerra foram depois questionados por terem sido obtidos sob coação durante os interrogatórios. Gerd von Rundstedt, que detinha o comando nominal da operação, criticou depois da guerra a falta de coordenação de Dietrich e atribuiu boa parte do fracasso da ofensiva a decisões tomadas por comandos das SS sem consultar o Estado-Maior do Exército. Uma crítica que historiadores posteriores matizaram assinalando que a escassez de combustível e a superioridade aérea aliada pesaram tanto ou mais que qualquer erro de comando individual atribuível a Dietrich. Em janeiro de 1945, com o fronte oriental à beira do colapso definitivo, Hitler nomeou Himmler comandante do recém-criado Grupo de Exércitos Vístula, encarregado de deter o avanço soviético em direção a Berlim, apesar de o chefe das SS não ter experiência prévia de comando em combate nem formação militar formal alguma. Heinz Guderian, então chefe do Estado-Maior-General, opôs-se frontalmente a essa decisão em reuniões que ele mesmo descreveria depois como as mais tensas de toda a sua carreira, ao considerar que a falta de competência técnica de Himmler condenava as divisões sob seu comando a erros táticos evitáveis em um momento crítico da guerra. As discussões entre ambos se repetiram durante semanas, até que Hitler, cansado das objeções constantes de Guderian e pressionado pelo círculo próximo de Himmler, destituiu o general de seu cargo em 28 de março de 1945, apenas semanas antes do fim da guerra. O episódio resumia, em sua forma mais extrema, a dinâmica que havia definido toda a relação entre ambas as organizações. Um oficial profissional com décadas de experiência e méritos de combate demonstrados perdia seu posto diante de um dirigente político sem formação militar, simplesmente porque este último gozava da confiança ideológica de Hitler. Guderian sobreviveu à guerra e relatou o episódio em suas memórias como prova final de que o regime nazista havia subordinado de forma sistemática a competência profissional à lealdade partidária, mesmo quando essa decisão comprometia a capacidade de defesa do próprio território alemão. O antagonismo entre Hitler e os generais do exército contrastava com a lealdade quase incondicional que durante anos dispensou às SS, mas até mesmo essa relação teve um ponto de ruptura. Em março de 1945, o 6º Exército Panzer de Sepp Dietrich, formado por algumas das divisões mais veteranas da Waffen-SS, lançou a Operação Despertar da Primavera junto ao Lago Balaton, na Hungria, com o objetivo de proteger os últimos jazigos petrolíferos disponíveis para a Alemanha. A ofensiva fracassou em poucos dias diante da resistência soviética em um terreno enlameado que dificultou o avanço dos blindados alemães. Hitler, furioso pelo fracasso de unidades nas quais havia confiado durante toda a guerra, ordenou como castigo que as divisões da Leibstandarte, da Das Reich, da Hitlerjugend e da Totenkopf entregassem suas braçadeiras de manga com o nome da unidade, um símbolo de honra identitário para qualquer soldado das SS. No que constituiu uma humilhação pública sem precedentes para tropas que se consideravam a elite incondicional do regime. Sepp Dietrich, indignado, recusou-se a transmitir a ordem a seus homens e, segundo relatos posteriores de oficiais presentes, chegou a qualificar em privado a decisão de Hitler como uma afronta injusta contra soldados que haviam combatido até o esgotamento físico com escasso apoio logístico. O episódio demonstrou que nem sequer a Waffen-SS, a força que Hitler havia favorecido sistematicamente frente ao exército regular durante toda a guerra, escapou finalmente à sua desconfiança crescente conforme o colapso militar se tornava evidente.
Terminada a guerra, grande parte da cúpula militar alemã que sobreviveu aos julgamentos de Nuremberg construiu, por meio de memórias, entrevistas e colaboração com historiadores ocidentais durante a Guerra Fria, uma narrativa segundo a qual o exército regular havia combatido com honra profissional enquanto as SS, a Gestapo e os esquadrões de extermínio carregavam exclusivamente a responsabilidade pelos crimes do regime. Essa versão, conhecida como o mito da Wehrmacht limpa, mostrou-se útil tanto para os próprios generais alemães quanto para as potências ocidentais, interessadas em incorporar oficiais experientes às novas estruturas militares da Guerra Fria sem o estigma da criminalidade nazista. O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg reforçou sem pretendê-lo essa narrativa ao declarar as SS como organização criminosa em seu conjunto, enquanto o Estado-Maior-General e o Alto Comando das Forças Armadas não receberam essa mesma qualificação. Uma distinção legal que gerações posteriores de historiadores apontaram como um ponto fraco dos processos do pós-guerra, condicionado em parte pelo interesse dos aliados ocidentais em manter operativa uma estrutura militar alemã frente à nascente Guerra Fria. A narrativa começou a se desmoronar de forma sistemática a partir dos anos 60, com pesquisas como as de Christian Streit sobre o tratamento deliberadamente letal aos prisioneiros de guerra soviéticos sob custódia do próprio exército. O golpe definitivo chegou em 1995, com a exposição itinerante sobre os crimes da Wehrmacht entre 1941 e 1944, que documentou com fotografias e ordens militares a participação direta de unidades regulares em fuzilamentos em massa, na queima de aldeias inteiras e na coordenação logística com os Einsatzgruppen. A guerra pela memória, os sujos e os limpos. A distinção legal que o Tribunal Militar Internacional estabeleceu entre as SS e o Alto Comando das Forças Armadas não significou impunidade absoluta para os generais do Exército. Entre 1947 e 1948, um tribunal estadunidense realizado em Nuremberg, conhecido como o Processo do Alto Comando, julgou 14 generais e marechais de campo do Heer por crimes de guerra cometidos durante a Campanha do Leste, entre eles a aplicação da Ordem dos Comissários e a colaboração com os Einsatzgruppen em operações de extermínio. 13 dos 14 acusados foram declarados culpados, com condenações que em alguns casos chegaram à prisão perpétua, embora a maioria das penas tenha sido reduzida substancialmente nos anos posteriores por decisões de clemência adotadas em pleno contexto da Guerra Fria. O resultado do processo introduziu uma contradição que historiadores do direito internacional assinalam até hoje. Enquanto a sentença condenava a título individual uma parte significativa da cúpula militar do Exército por crimes equiparáveis aos atribuídos à SS, o tribunal se negou explicitamente a declarar criminosa a organização do Estado-Maior-General e do Alto Comando como tais, uma distinção que permitiu à maioria dos oficiais do Heer, não implicados diretamente no processo, reivindicar depois, com certo respaldo jurídico formal, a ideia de que sua instituição como conjunto não havia sido condenada da mesma maneira que a SS. Essa diferença entre responsabilidade individual demonstrada e ausência de condenação institucional foi decisiva para que o mito da Wehrmacht limpa sobrevivesse durante décadas, apesar da evidência documental que o próprio processo havia posto sobre a mesa. A rivalidade institucional não terminou com a guerra. Em 1951, veteranos da Waffen-SS fundaram uma associação de ajuda mútua conhecida por suas siglas, HBMAG, com o objetivo declarado de conseguir para seus membros direitos de pensão equivalentes aos dos veteranos da Wehrmacht, apesar de o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg ter declarado a SS em seu conjunto uma organização criminosa. A associação sustentou durante mais de uma década que o soldado raso da Waffen-SS, incorporado muitas vezes de forma forçada no final da guerra, era um combatente igual a qualquer outro e não devia carregar a responsabilidade coletiva dos crimes cometidos pela cúpula da organização, um argumento que historiadores posteriores matizaram ao recordar a origem voluntária e ideologicamente selecionada da maioria de suas divisões mais antigas. O governo da República Federal da Alemanha acabou concedendo em 1965 a equiparação de pensões reivindicada pela HBUAG,
Uma decisão que gerou uma rejeição notável entre associações de veteranos do próprio exército, que não desejavam ver-se associados publicamente a uma organização ainda assinalada por crimes de guerra documentados nos tribunais do pós-guerra. Esse desencontro tardio entre antigos companheiros de armas demonstra que a fratura entre ambas as forças sobreviveu muito além do campo de batalha, deslocando-se para o terreno da memória pública, das compensações econômicas e da reabilitação legal, um âmbito no qual a disputa por estabelecer quem merecia ser recordado como soldado profissional e quem como executor de um regime criminoso continuou durante décadas, depois que ambas as forças deixaram de existir como tais. Uma das discussões historiográficas mais persistentes sobre essa relação conflituosa é até que ponto os soldados rasos do exército, completamente alheios à estrutura das SS, conheciam a magnitude do extermínio que se desenvolvia a pouca distância de suas próprias posições. Cartas enviadas da frente e conservadas em arquivos militares mencionam, em ocasiões, com uma linguagem deliberadamente vaga, fuzilamentos massivos de população judaica observados de passagem, enquanto fotografias privadas confiscadas depois da guerra a soldados do Heer mostram alguns deles presentes como espectadores, ou inclusive como fotógrafos ocasionais de execuções realizadas por unidades da SS e da Polícia de Segurança em povoados do leste. Historiadores como Omer Bartov sustentaram que esse conhecimento, embora fragmentário e nunca reconhecido de forma oficial pelo comando do exército, era muito mais difundido entre a tropa do que a narrativa do pós-guerra admitiu, enquanto outros pesquisadores defendem que a informação disponível só permite afirmar com certeza que uma minoria de soldados teve contato direto com essas cenas, sem que exista uma base documental suficiente para extrapolar esse conhecimento à totalidade do exército destacado na frente oriental. A discussão continua aberta precisamente porque a própria natureza da evidência, cartas que sobreviveram à censura militar por acaso, fotografias que alguns soldados conservaram como lembrança pessoal em vez de destruí-las, não permite estabelecer com precisão estatística que proporção exata dos milhões de homens que vestiram o uniforme do Heer chegou a presenciar, fotografar ou simplesmente ouvir em primeira mão o que ocorria para além da a distribuição das responsabilidades. Alguns dos episódios mais sangrentos atribuídos historicamente às SS apresentam, ao examinar a documentação disponível, zonas de responsabilidade compartilhada ou diretamente confusas. O massacre de Babi Yar, em setembro de 1941, no qual morreram mais de 30 mil judeus de Kiev, foi executado por um Sonderkommando das SS, mas contou com o isolamento da área e o apoio logístico de unidades do exército, cuja implicação exata continua sendo objeto de investigação devido à destruição parcial de arquivos militares ao final da guerra. Em Oradour-sur-Glane, em junho de 1944, a divisão das Reich massacrou mais de 600 civis franceses, e embora a responsabilidade direta dessa unidade das SS esteja firmemente estabelecida, persistem dúvidas documentais sobre se a ordem original buscava represálias pontuais pela atividade da resistência na zona ou respondia a um plano de terror mais amplo decidido com maior antecedência, dado que parte da correspondência interna da divisão relativa a esses dias nunca foi recuperada. A essa lista somam-se dezenas de fuzilamentos no fronte oriental cuja autoria foi atribuída genericamente a unidades de segurança nos relatórios da época, uma categoria administrativa que podia referir-se indistintamente a destacamentos das SS, da polícia ou do próprio exército, o que dificulta hoje estabelecer com precisão que proporção dessas matanças correspondeu a cada organização. Os historiadores coincidem em que essa ambiguidade documental não foi casual. Tanto o alto comando do exército como a chefia das SS tinham interesse em diluir a rastreabilidade das ordens mais comprometedoras, de modo que a pergunta sobre quem decidiu exatamente cada massacre concreto continua, em numerosos casos, sem uma resposta documental definitiva. A dificuldade para estabelecer responsabilidades individuais se agrava quando se tenta quantificar em escala global a proporção de crimes de guerra cometidos por cada organização. Os arquivos militares alemães sofreram destruições massivas e deliberadas nas últimas semanas da guerra, por ordem expressa de comandos de ambas as forças que buscavam apagar evidências diante do avanço aliado.
A essa perda documental soma-se o fato de que muitas operações conjuntas, especialmente no fronte oriental, misturavam no terreno unidades do Heer, da Waffen-SS, da polícia e de formações colaboracionistas locais sob comandos temporários compartilhados, o que impede na prática reconstruir com precisão quais soldados, sob qual uniforme e sob qual ordem concreta executaram cada ação específica. Historiadores que trabalharam com os arquivos disponíveis, como Omer Bartov em seus estudos sobre a radicalização do Heer no fronte oriental, coincidem em que qualquer cifra exata sobre a distribuição de responsabilidade entre ambas as organizações deve ser tomada como uma aproximação estatística e não como um dado fechado, dado que a própria documentação militar da época foi redigida, em numerosos casos, com a intenção explícita de diluir a autoria real das decisões mais comprometedoras. Essa incerteza estrutural, mais do que uma simples lacuna arquivística, constitui um dos aspectos desta história que provavelmente nunca se resolverá com a precisão que os próprios historiadores desejariam. A partir de outubro de 1944, a criação do Volkssturm, uma milícia popular formada por homens entre 16 e 60 anos não incorporados, já às forças regulares, acrescentou um novo cenário de fricção institucional nos meses finais da guerra. A organização do Volkssturm ficou formalmente sob controle do Partido Nazista e, na prática, de funcionários e quadros das SS encarregados da instrução ideológica e do adestramento militar básico desses contingentes improvisados, enquanto o comando tático no terreno, quando essas unidades se integravam em operações de defesa, recaía nominalmente em oficiais do exército que com frequência careciam de autoridade real para exigir disciplina de homens treinados e supervisionados por uma cadeia de comando distinta da sua. Oficiais do Heer encarregados de coordenar a defesa de cidades alemãs nos primeiros meses de 1945 descreveram em relatórios a dificuldade de integrar batalhões de Volkssturm, cujo treinamento ideológico, supervisionado por comandos locais do partido e das SS, não correspondia a nenhuma preparação tática real, o que provocava baixas desnecessárias e um colapso rápido da moral assim que essas unidades enfrentavam tropas soviéticas ou aliadas com experiência de combate. A superposição final entre o exército, o partido e a estrutura das SS na organização dessa milícia de último recurso resumia nos meses finais do conflito a mesma fragmentação de comando que havia acompanhado as forças armadas alemãs desde muito antes do começo da guerra, agora transferida para a defesa desesperada do próprio território nacional. Nas últimas semanas da guerra, a desconfiança entre ambas as forças armadas alcançou sua expressão mais direta e violenta. Unidades das SS receberam a ordem de atuar como polícia militar de retaguarda, com autoridade para executar sem julgamento prévio soldados da Wehrmacht acusados de abandonar suas posições sem autorização expressa. O general Helmut Weidling, comandante da defesa de Berlim nos últimos dias de abril de 1945, descreveu em seu relatório posterior à captura soviética como vários de seus próprios homens foram detidos e executados por patrulhas das SS enquanto tentavam recuar de posições já insustentáveis, sem que ele, como comandante nominal da praça, pudesse intervir de maneira efetiva para impedi-lo. O próprio Hitler, em seu bunker sob a chancelaria, expressou em seus últimos dias uma desconfiança explícita em relação a generais do exército aos quais culpava pela deterioração militar, enquanto reservava sua confiança final quase exclusivamente a oficiais das SS e a unidades como a Leibstandarte, encarregada da segurança imediata do próprio bunker. Em Berlim, durante a batalha final de abril e maio de 1945, produziram-se enfrentamentos pontuais entre soldados da Wehrmacht que tentavam se render diante do avanço soviético e destacamentos das SS decididos a prolongar a resistência até o último momento, no que constituiu a expressão mais extrema de uma fratura institucional que havia acompanhado o exército alemão desde muito antes do início da guerra, que ambas as forças terminaram perdendo juntas. O destino judicial de Sepp Dietrich após a derrota alemã fechou, sem que ninguém o tivesse planejado desse modo, o círculo narrativo aberto no verão de 1934. Dietrich, que como comandante da Leibstandarte
havia participado pessoalmente da execução de vários comandos da SA durante a Noite das Facas Longas, foi julgado em 1946 por um tribunal militar estadunidense em Dachau por sua responsabilidade de comando no massacre de Malmed, recebendo uma condenação à prisão perpétua que as autoridades de ocupação comutaram progressivamente até sua libertação em liberdade condicional em 1955. Apenas 2 anos depois, em 1957, um tribunal de Munique, na já existente República Federal da Alemanha, declarou o culpado de homicídio por sua participação direta nas execuções de 1934, impondo-lhe uma condenação de 19 meses de prisão. O homem que havia ajudado a colocar as SS acima de qualquer controle do exército regular, eliminando fisicamente a rival SA em uma operação abençoada pela própria cúpula militar da época, terminava respondendo perante a justiça de um Estado alemão democrático por aquele mesmo episódio fundacional, mais de 2 décadas depois de ter assentado as bases de uma rivalidade que havia acompanhado ambas as forças armadas durante toda a guerra que as levou, finalmente, à derrota compartilhada. O antagonismo entre a Wehrmacht e as SS de Hitler não respondeu a uma única causa, mas à superposição de vários conflitos paralelos que se reforçaram mutuamente durante 6 anos de guerra. Houve uma origem estrutural no desenho deliberado de Hitler de 2 forças armadas que se vigiassem entre si para impedir qualquer ameaça ao poder pessoal do Führer. Houve um componente de classe e de formação profissional, no choque entre uma aristocracia militar centenária e uma organização que ascendeu em poucos anos desde a marginalidade até o controle de corpos de exército blindados completos. Houve uma disputa material constante por homens, armas e prioridades logísticas que colocou unidades equivalentes em posições desiguais de combate durante toda a guerra, e um sistema judicial dual que protegia as SS da prestação de contas que sim alcançava, ao menos parcialmente, os soldados do exército regular. Houve também episódios, como o de Kharkov, que contradisseram o relato simplificado de uma SS cegamente obediente e um exército sempre prudente, e outros, como o do Lago Balaton, que mostraram que nem sequer a lealdade incondicional da Waffen-SS bastou para protegê-la da desconfiança final de Hitler. E houve, por último, uma disputa pela memória histórica, na qual ambas as partes, antes e depois de 1945, distorceram em seu próprio benefício a magnitude real de sua implicação nos crimes do regime ao qual serviram. Essa combinação de fatores converteu 2 forças que, em teoria, defendiam a mesma bandeira em rivais, encobertos durante toda a contenda. Uma rivalidade cujo alcance exato, em termos de responsabilidade criminal compartilhada e de decisões tomadas no fragor do combate, os historiadores continuam reconstruindo documento por documento, arquivo por arquivo, quase um século depois de ter começado a guerra que as obrigou a combater, sem escolhê-lo completamente, uma ao lado da outra.